Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a equipe do CRB terminou nesta terça-feira no centro de treinamento do Ceará sua preparação para o jogo diante do Fortaleza, abrindo a fase decisiva da Copa do Nordeste. As duas equipes se enfrentam às 9h30 da noite desta quarta-feira na Arena Castelão, em Fortaleza. Fortaleza já noticiou, inclusive, que na manhã desta terça-feira havia vendido 41.453 ingressos. Significa dizer que teremos casa cheia para esta grande decisão. A equipe do CRB é mistério total. Não divulgou se os jogadores que saíram lesionados na partida contra a Ponte Preta estão disponíveis ou não para atuar como titulares no jogo contra a equipe cearense. Me refiro ao Falcão e também ao meio-campista, o João Pedro. Muito embora que no material disponibilizado pelo CRB, eles apareceram treinando normalmente lá em Fortaleza. A equipe do CRB, que depois de 30 anos chega então à final da Copa do Nordeste. Em 1994, acabou perdendo para a equipe do Sport, ficando com o vice-campeonato. O time ainda não está definido. O técnico Daniel Paulista costuma fazer isso somente no limite, ou seja, uma hora antes da bola rolar, por determinação da própria Confederação Brasileira de Futebol. A equipe do CRB, que nas últimas partidas teve então os seguintes confrontos: venceu a equipe do Ceará pelo placar de 1-0, empatou em 0-0 diante do Bahia e aí nos pênaltis venceu por 8-7, indo à final da Copa do Nordeste. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, na última partida perdeu para Ponte Preta pelo placar de 4-2. O provável CRB para entrar em campo e enfrentar a equipe do Fortaleza: Matheus Albino, Hereda, Simon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro, já que o Formiga continua lesionado, ninguém sabe se ele tem ou não condição de jogo. Então a tendência é ser, de fato, o Matheus Ribeiro. No setor de meio de campo, Falcão, João Pedro e GG. Labandeira, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Essa provável equipe do CRB para o primeiro confronto decisivo diante do Fortaleza. Lá em Fortaleza, o técnico da equipe, Daniel Paulista, concedeu entrevista, já que a assessoria do CRB viajou nesta terça-feira, também se encontra em Fortaleza. E o técnico regatiano respondeu a primeira pergunta feita a ele. Foi se o CRB, por ter feito melhor campanha do que o Fortaleza, é favorito nessa grande finalíssima. Bom, acho que quando ocorreu o jogo entre CRB e Fortaleza, acho que as duas equipes ainda se ajustando dentro da temporada, né, mudaram muito no sentido até do próprio jogo coletivo, né, para esse momento atual. Acho que as duas equipes chegam num momento bem diferente da partida que aconteceu, né, as duas equipes num momento muito bom, jogando um bom futebol. E acho que isso engrandece ainda mais as duas decisões, as duas partidas dessa grande decisão. Acho que questão de favoritismo, na minha opinião, o favoritismo é todo da equipe do Fortaleza. Pelo investimento, pela equipe, pelo momento, acho que o Fortaleza vive já há alguns anos, né, se provando não só a melhor equipe no momento no Nordeste, mas uma das melhores equipes do país, né, e o CRB fazendo o seu trabalho competitivo, com os pés no chão, olhando sempre para frente, buscando sempre objetivos maiores, e é o que a gente vem conseguindo conquistar nessa temporada. Mas sabemos da dificuldade que vamos ter, mas mais uma vez vamos tentar superar esse gigante que teremos pela frente. Daniel, a estratégia para esse primeiro jogo contra o Fortaleza tem que ser a mesma que o time utilizou contra o Bahia? Não, eu acho que questão de estratégia é muito mais no sentido de, no momento que você tem que marcar, que seria um momento defensivo, a maneira como você vai conseguir neutralizar os pontos positivos e fortes que o adversário tem. E da mesma forma, quando tiver a bola, tem que tentar ser agressivo, tem que tentar sair para o campo de ataque, tem que incomodar, não pode única e exclusivamente se defender o jogo todo, até pelo poderio que o adversário tem, jogando dentro de casa, com o estádio cheio, sua torcida pressionando. Nós temos que também ter a personalidade e a condição de incomodar esse adversário também, e é em cima disso que nós vamos tentar fazer isso no jogo de amanhã. A pergunta do Guilherme Nobre, do Gazeta News Sports. Daniel, como tem sido lidar com as situações de desgaste e problemas de lesões de alguns atletas? Acho que o que prejudica mais tem sido as lesões que aconteceram, né, recentemente, de alguns atletas que
infelizmente não poderão estar atuando nessa partida, e todo atleta que a gente perde é importante pela característica, pela composição do elenco, mas eu não posso ficar me lamentando, eu tenho que olhar para frente, acredito e confio piamente no elenco que nós temos à disposição para que possamos fazer uma grande partida amanhã. A primeira parte da decisão será no Castelão, onde o CRB conseguiu recentemente uma classificação diante do Ceará na Copa do Brasil. Como você encara um retorno ao estádio, dessa vez em uma final de Copa do Nordeste, onde o peso e a energia são maiores do que naquela partida? E o que o CRB pode tirar de lição daquele jogo para encarar o Fortaleza? Eu acho que nós temos de estarmos um pouco mais adaptados, né, de uma equipe que vem uma vez por ano ao Castelão, né? Nós jogamos já com o Ceará agora recentemente, jogamos no final do ano passado também, e acho que isso aqui se parece, né, para essa partida, porque um jogo decisivo é final de campeonato, então é uma atmosfera diferente, os jogos em decisão são diferentes do que um jogo tradicional de uma competição, então assim, o que a gente espera é uma grande dificuldade pela qualidade, pelo tamanho do adversário que teremos pela frente, mas o CRB já deu amostras que sabe jogar fora de casa, que é uma equipe chata, que é uma equipe competitiva, e é o que a gente vai procurar fazer amanhã. O treinador que já foi um jogador, ter o Falcão, que já faz parte dessa espinha dorsal desse time, e um Lucas Caliel sendo revelado como uma joia do CRB, ambos dois grandes jogadores que atuam na mesma posição de origem, volante. Fale um pouco sobre isso, sobre esses dois atletas. Eu acho que não só esses dois citados, mas ter atletas de qualidade em todas as posições é muito importante, e tenho estado muito satisfeito com aquilo que a nossa equipe e os nossos atletas têm produzido. É claro que por ter sido um atleta da posição, em alguns momentos, particularmente, a gente acaba sendo um pouco mais crítico da função, no sentido, mas assim, não procuro fazer comparações nem com a minha carreira e nem com o meu momento quando eu jogava para o momento de agora, que eu acho que o futebol ele muda a cada ano e ele vem se tornando cada vez mais dinâmico e competitivo, né, com o passar do tempo, mas vejo que temos jogadores qualificados em todas as posições e estou muito satisfeito com isso. Daniel, fala da importância de ter um jogador experiente como o Anselmo Ramon numa final como essa. Ele ter sido sondado pelo próprio Fortaleza recentemente influencia de alguma maneira para esse confronto? Não, vejo que não. Acho que o Anselmo é um belo atacante, um matador, um jogador de técnica extremamente apurada, né? Vive um grande momento. Sondagens, como aconteceu do Fortaleza e de outras equipes, não só por ele, mas como para outros atletas também do nosso elenco, são normais, principalmente por um momento que o CRB vive de exposição na vitrine nacional. Mas o mais importante é que esses atletas estão com a cabeça muito boa, muito voltada para o nosso momento, para ajudar, para a conquista, e é o que esperamos que possamos dentro de campo procurar o melhor sempre, né? E o melhor agora, né, com esses 2 jogos consecutivos, é tentar buscar esse título, que é um título inédito para a equipe. Técnico do CRB falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que o CRB não pode contar com as peças que foram contratadas na última janela, como é o caso do lateral esquerdo Jorge, do meio-campista Raí e também do atacante Getúlio. Por conta dessas baixas, o time do CRB, através do seu técnico Daniel Paulista, solicitou a ida de 2 atletas aqui da capital alagoana, o Baranhas e também o Via Negras. É a equipe do CRB tentando trazer para Alagoas uma vantagem na grande finalíssima da Copa do Nordeste, confirmando que o CRB fez a sua primeira decisão desta competição contra o Sport em 94 e ficou com o vice-campeonato. No lado do Fortaleza, a equipe cearense, todo mundo sabe, tem um orçamento muito forte, faz uma temporada razoável na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ocupa a 11ª colocação, está classificado para as 8ª de final da Copa Sul-Americana, se classificou inclusive em primeiro lugar no seu grupo e aí é finalista também da Copa do Nordeste. Para esta partida, o técnico Vojvoda, que já está à frente da equipe por 3 temporadas, não pode contar com pelo menos 3 jogadores que estão entregues ao DM. O Marinho, o Lucas Sacha e também o Caleb. Alguns jogadores desses 3 citados também ficam no banco de reservas, mas a equipe do Fortaleza também tem um banco de reservas realmente muito forte. O time ainda não está definido de forma oficial.
técnico Vojvoda, assim como o Daniel Paulista do CRB, vai divulgar a equipe somente em momentos antes da partida. Mas o time do Fortaleza, que vem inclusive de vitória na última partida contra, naquela oportunidade, o líder do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Atlético Paranaense, pelo placar de 1-0, deve ir a campo com a seguinte formação: João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite e Bruno Pacheco, Zé Wellison, Hércules, Pochettino, Pikachu e Lucero. Lembrando que a partida acontece na capital cearense, lá no estádio Arena Castelão, a partir de 9h30 da noite. Lógico que cada equipe vai tentar mostrar o seu melhor futebol e a gente espera que de fato tenhamos uma grande partida. No âmbito local e da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, a equipe do CSE hoje anunciou a contratação do seu mais novo treinador, o Leandro Campos, que já passou inclusive no futebol de Alagoas, sendo técnico da equipe do Asa, é o novo comandante técnico do tricolor da cidade de Palmeira dos Índios. E agora, no início da noite desta terça-feira, a equipe anunciou que está saindo da equipe o Ibson Melo. Ele que fez realmente uma belíssima temporada na equipe do CSE, portanto, deixa o CSE, com certeza o CSE perde muito com a saída deste atleta. Valeu então? Eu quero abraçar você que acompanhou o nosso material do início ao fim. Olha, o canal tem crescido bastante e a gente agradece a você que acompanha o nosso trabalho, deixando o like, fazendo o seu comentário. Abraço para a rapaziada toda que manda então seus comentários aqui no canal Orlando Batista Esportes. Agradeço do fundo do coração. Como agradeço também você que compartilha o link com outras pessoas. E se você não é inscrito ainda no canal, faz a tua inscrição e ativa o sininho para receber as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.